Você já parou para pensar como a vida está em constante movimento? Como as coisas ao nosso redor, né, nossas emoções, nossos relacionamentos, as nossas conquistas e até mesmo os desafios, eles fazem parte ali de um fluxo interminável de mudanças? Talvez você já tenha passado aí por um momento especial de felicidade e logo depois enfrentou ali um momento de tristeza ou talvez de perda, né? E por que é tão difícil aceitar que nada permanece o mesmo? E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre esse conceito que a gente já falou algum tempo atrás, da impermanência, um conceito que ajuda a gente a transformar a forma como a gente enxerga a vida. Meu nome é Bruno Ribeiro, se você ainda não me conhece, seja bem-vindo. Eu sou coach, especialista no desenvolvimento da autodisciplina. Eu estou aqui para te ajudar a construir os melhores hábitos, para transformar a sua vida, o seu foco, a sua produtividade. E se você for novo por aqui, seja no Spotify, no YouTube ou em outro canal, seja muito bem-vindo. Não deixe de comentar aqui o que você está achando do episódio e acompanhar a gente para ter toda semana um conteúdo exclusivo que vai te tirar da zona de conforto e gerar aquela energia que você precisa para parar de procrastinar e agir de verdade. E se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio. E a vida, em sua essência, ela é marcada por mudanças constantes. Nada no universo permanece imutável, né? Desde a natureza ao ser humano. Tudo está ali em constante transformação, né? E esse conceito, conhecido como a impermanência, ele é central em algumas tradições filosóficas e espiritualistas, mas talvez seja mais profundamente explorado dentro do budismo, né? E ao abordar essa impermanência, a gente não apenas está entendendo melhor a nossa existência, mas também a gente ganha aí ferramentas para aprender a lidar com as adversidades que a gente vai encontrar no nosso dia a dia, né? E aí lidar, obviamente, com mais leveza, com mais paz, de forma mais acessível, né? E a impermanência, ou Anicca, né, em Pali, é um dos 3 pilares da compreensão budista, né? Junto com o sofrimento, dukkha, e a não existência de uma permanência anatta, como a gente já falou em episódios anteriores, né? E de acordo com os ensinamentos de Buda, a percepção da impermanência, ela é essencial para que a gente compreenda a nossa realidade, compreenda o nosso momento aqui na Terra, né? Tudo que existe, desde os objetos físicos até as mentes e as emoções, tudo está num fluxo contínuo. Nada permanece o mesmo de um momento para o outro. E o Buda, ele ensinou que esse sofrimento ele surge, na maioria das vezes, porque a gente tem resistência à impermanência, a gente tem apego, né? A gente tenta segurar o que a gente ama para evitar a gente perder, evitar aquela insatisfação, evitar aquela dor, né? Quando a gente aceita que tudo é transitório, a gente pode começar assim a nos libertar desse desejo, dessa aversão de suportar o sofrimento. A impermanência, ela traz ali, ela está totalmente ligada ao karma, né? Aquela lei da causa e efeito. As ações, palavras, os pensamentos que a gente tem hoje em dia, eles influenciam nossas experiências futuras, criando ali um ciclo dinâmico de mudanças que vai moldando ao longo do tempo a nossa vida, né? E embora a impermanência seja um conceito espiritual, a ciência moderna, especialmente a neurociência, né, ela também explora a ideia da mudança contínua em relação à mente e em relação ao cérebro, obviamente, e algumas pesquisas mostram que o nosso cérebro está, assim, constantemente se reorganizando suas conexões, algo conhecido como neuroplasticidade, né? Eu já falei aqui, é a criação de outros caminhos neurais, né? Isso significa que as nossas experiências, os nossos aprendizados, até mesmo os nossos pensamentos, eles vão mudando ali a estrutura do nosso cérebro. E isso independe da idade. Essa perspectiva científica, ela reforça a ideia de que tanto o corpo quanto a mente estão ali, sim, em constante evolução. E o que a gente pensa hoje pode sim ser diferente amanhã, e em grande parte devido às mudanças que a gente vai tendo ali ao longo da vida, principalmente mudanças físicas, de experiências que a gente vivencia, né? E isso se alinha com o princípio da impermanência, onde os estados mentais e físicos são reconhecidos como fluidos e temporários. Ou seja, trazendo aqui em termos práticos, né? Quando a gente entende a neuroplasticidade, como ela pode ajudar a gente a cultivar ali uma atitude de abertura diante dessas mudanças inevitáveis da vida, a gente percebe que o nosso cérebro sim é capaz de adotar uma transformação, de ser flexível, e aí a gente se torna mais apto a lidar com os desafios, principalmente desafios emocionais, traumas, ou a criação ou mudança de hábitos específicos. E quais seriam os impactos dessa impermanência, né, na nossa vida? No nível pessoal, muitas
pessoas hoje vivem aí com ansiedade, com frustrações, que vem por conta da resistência à mudança. Quando a gente cria relações e quer que elas durem para sempre, independente das adversidades que a gente passa, a gente vai criando ali uma frustração. E essa frustração vai fazendo com que a gente, aos poucos, crie crenças de que a gente não é o suficiente, como eu falei no episódio anterior. E quando a gente passa a aceitar a impermanência, a gente se desapega dessas situações que causam dor e sofrimento. E aí a gente passa a lidar com esses momentos de forma mais leve. A mesma coisa a gente sabe que acontece com os momentos de alegria, né? Eles também são temporários. E eles também vão passar. E essa percepção, ela traz sim uma sensação de transformação, de liberdade emocional, vamos dizer assim. A resiliência, ela faz com que a gente fique mais resistente a lidar com circunstâncias que vão mudar, desenvolvendo uma habilidade de adaptação, de flexibilidade, que vai ajudar a gente a vivenciar as adversidades de forma mais leve, como oportunidade de crescimento. A gente passa a apreciar o momento presente, né? Quando a gente percebe que nada é permanente, a gente também aprende a valorizar o momento presente. A gente sabe que cada instante que a gente está vivendo é único e é digno ali da nossa avaliação. E isso pode melhorar a nossa qualidade de vida, ajudando a gente a ter mais gratidão pelo que a gente tem, não pelo que a gente teve ou que vai passar a ter. Mas nem tudo são flores, né? E a impermanência, ela também pode ter aí efeitos negativos, como, por exemplo, a ansiedade. Para algumas pessoas, o reconhecimento da impermanência, ele pode gerar um certo ciclo de ansiedade, especialmente quando ele está associado a uma perda ou uma incerteza, né? Uma mudança constante, ela pode ser vista como uma ameaça, gerando sentimentos de insegurança e medo do futuro, né? Um outro ponto é o apego ao controle. É um pacto que essa tentativa de controlar o incontrolável faz com que a gente tenha uma vida ali instável, né? Algumas pessoas tentam exercer controle excessivo de tudo, né? Eu já fui uma pessoa assim, inclusive, tudo que está ao meu redor. E isso, obviamente, leva à frustração e ao esgotamento, porque a gente não consegue controlar tudo. E para ajudar a superar esses problemas, né, e ter uma conexão mais leve no seu dia a dia, eu vou trazer até aqui uma história, né? A história, eu adoro trazer o storytelling, né? E a história da Yumi, né? Que ela sempre foi uma pessoa que tinha um plano. Desde o colégio, ela era uma pessoa super organizada, que conseguia equilibrar ali os boletins impecáveis com atividades extracurriculares, em um estágio, e ela ainda era uma adolescente, né? E essa determinação fez com que ela tivesse uma carreira meteórica em uma grande empresa multinacional. Em poucos anos, ela se tornou referência. Os seus colegas viam como se ela fosse um modelo, os seus gestores achavam que ela era o talento daquela equipe, né? No entanto, a vida, como sempre, ela gosta de testar as nossas certezas, né? E com um belo dia a diretoria assumiu, uma nova diretoria, né, assumiu o controle da empresa e tudo que ela conhecia desmoronou. As políticas mudaram, as equipes foram reestruturadas, né, teve aquele famoso reorg, e antes um ambiente que era ali acolhedor e familiar se tornou algo frio e pragmático. E pela primeira vez na sua vida, a Yumi se sentiu insegura no trabalho. As suas ideias, que antes eram tão valorizadas, passaram a ser questionadas, a sensação de não ser o suficiente começou a tomar conta dela. E um dia de manhã ela chegou no trabalho mais cedo do que habitual e ela estava sentada na mesa dela, segurando a sua caneca ali de café, como sempre, né? E agora parecia mais um acessório ali para distrair as mãos dela. E o terceiro projeto que ela tinha levado para o seu chefe tinha acabado de ser rejeitado naquele mês. E para alguém que estava acostumado ali com sucesso sempre, aquilo não era só uma decepção, era quase que um golpe, né? Por que tudo que eu faço dá errado agora? É o que ela pensava o tempo todo, né? E enquanto os seus olhos ali, obviamente, se enchiam de água e a pressão que ela sentia fazia com que ela se sentisse um ambiente esmagado, né? Constantemente se comparando aos novos colegas. E ela alimentava um monólogo interno bem cruel, vamos dizer assim. E aí naquela noite ela estava em casa, exausta, pensando e querendo algum conforto, e ela ligou para a mãe dela, uma coisa que ela não fazia constantemente, né? E durante essa conversa, a mãe dela falou, lembra da sua avó, que tinha falecido ali alguns anos antes? Ela praticava o Zen budismo, e ela sempre tinha uma frase que você se lembra do que acontece com as ondas do mar? E ela disse isso para Yumi, e a Yumi respirou fundo, pensou naquelas palavras, nada é permanente, nem a alegria, nem a tristeza. Aceite o que vem, pois isso também passará.
naquele momento parece que houve ali uma mudança dentro dela, né? Um ponto de inflexão. Era como se ela tivesse lembrado ali da mensagem que a avó dela passava para ela, do que ela precisava ouvir, né? Resistir às mudanças era como lutar contra as ondas do mar, um esforço que era exaustivo e infrutífero. E a transformação não aconteceu, obviamente, da noite para o dia, né? Ela começou ali. Na manhã seguinte, ela iniciou o seu ritual simples, tomando seu café, ligando seu computador, fez uma pausa de 5 minutos para respirar, pensar como ela ia lidar naquele dia, focando ali na sua respiração. E esses momentos, do momento presente, né, de pensamento, também ajudaram a ela lidar com o caos, né? E com o tempo, ela começou a olhar o ambiente, entender o trabalho com mais curiosidade, e aí ela queria entender quem são essas pessoas, como é que eu vou lidar agora, como é que a antiga Yumi vai lidar agora, e o que é mais importante, como é que eu posso aprender com tudo isso? E ela percebeu que o medo era a raiz da sua resistência. E ela começou a listar as qualidades, as suas realizações, reforçando ali, fazendo um reforço positivo de como ela era capaz e como ela continuava intacta na sua essência, independente das relações externas. E aí, um momento que foi muito importante foi quando ela chegou para o chefe dela, né, o novo gestor dela, Marcos igual ao último episódio, que ela achava que era uma pessoa distante, crítica, e aí ela chegou vulnerável e ela abriu o jogo com ele numa reunião. Ela falou: Marcos, olha, eu queria saber como é que eu posso contribuir no formato que a equipe está trabalhando agora. Eu sei que eu ainda estou ajustando aí a minha abordagem, mas eu queria alinhar minhas expectativas e principalmente alinhar as minhas expectativas com as suas. E o Marcos, surpreso ali com aquela honestidade, ele respondeu algo que ela não esperava também, né? Ele falou: Yumi, olha, a gente nunca duvidou da sua capacidade. Eu acho que você está se cobrando mais do que deveria. E se você precisar de algum apoio para se adaptar aqui, eu estou aqui. E aquilo foi realmente uma virada de chave, né? Pela primeira vez, em alguns meses, ela sentiu que ela estava sendo ouvida e que a presença dela era valorizada. E nos meses seguintes, ela abraçou a mudança e, de forma mais consciente, né, ela passou a participar dos treinamentos, a entender as novas diretrizes da empresa. Ela liderou um projeto que unia as práticas antigas com os novos processos, mostrando, sim, que mesmo com as mudanças, ela tinha capacidade de adaptação. E fora do trabalho, ela também começou a priorizar atividades que eram mais felizes, como, por exemplo, retornar ao hábito de desenhar, que ela gostava e que já tinha deixado há muito tempo por conta dessa rotina, e colocar pausas criativas durante o dia a dia, como um refúgio ali para a identidade dela. E além disso, 6 meses depois, ela não era mais a estrela que brilhava sem esforço no ambiente antigo. Ela era algo diferente, mas era mais importante. Ela era uma profissional resiliente, capaz de navegar naqueles momentos de turbulência e se adaptar às mudanças. Sempre que ela sentisse que as ondas de insegurança se aproximavam, ela se lembrava das palavras que a sua avó tinha falado e se perguntava: como é que eu posso surfar essa onda, em vez de lutar contra ela? E essa jornada, ela não foi só sobre adaptação, mas sobre o crescimento real, né? Muitas vezes ele nasce ali sim do desconforto. E ela não só encontrou um espaço no novo ambiente, mas também uma versão mais forte, mais resiliente, mais compassiva de si mesma, que ela nem mesmo sabia que tinha, né? Mas que aquela metáfora ali das ondas ajudou muito. E com essa bela história eu trago aqui algumas reflexões e práticas que você pode aplicar no seu dia a dia para trazer mais leveza, para lidar com as mudanças com menos apego, com menos sofrimento, com menos dor. A primeira delas é: reflita sobre as suas mudanças. Reserve um momento para pensar nas mudanças que você já vivenciou, tanto positivas quanto negativas, como você lidou com elas. E ao considerar essas mudanças como parte natural da sua vida, você vai começar a desenvolver uma flexibilidade, vamos dizer assim, mais profunda nas transições que você vai ter pela frente. Desafie o apego, identifique algo que você tem tentado controlar ou manter ali estático na sua vida, né? Pode ser uma relação, pode ser uma situação na vida pessoal, no trabalho, pode ser uma opinião pessoal, e se pergunta: o que acontecerá se eu soltar um pouco as rédeas, né? Se eu soltar um pouco o controle? Isso não quer dizer que você vai desistir, mas que você vai abrir espaço para novas possibilidades. Adapte-se conscientemente. Em vez de resistir às mudanças,
tente se adaptar a elas de forma ativa. Isso vai envolver o aprendizado de novas habilidades, o upskilling, vai fazer com que traga aí uma nova perspectiva sobre a sua situação, ou mesmo buscar novas oportunidades dentro das dificuldades. E pratique o ato de deixar ir, né? O let it go. A impermanência, ela desafia a gente a abandonar o passado e seguir em frente. E isso pode ser feito com pequenas ações, como limpar um objeto ou limpar ou jogar fora, né? Um objeto que já não tem mais utilidade, encerrar um projeto que você sabe que não vai mais para frente, perdoar alguém que eventualmente te fez mal. Em resumo, a impermanência, ela nos ajuda a desafiar e a aceitar essa natureza de que tudo muda o tempo todo, num fluxo constante. E embora isso possa gerar um desconforto, também oferece para a gente uma oportunidade de crescimento, de resiliência, de liberdade. E quando a gente abraça essa mudança e solta o apego, a gente vai transformar a nossa relação com o sofrimento e encontrar uma maior paz interior para viver o momento presente. Não é uma questão filosófica ou espiritual. As ciências modernas, a neurociência, a psicologia comportamental, elas também confirmam que a gente está sempre num processo de mudança, tanto no nível físico quanto no nível mental. E compreender essa verdade, ela vai ajudar a gente a lidar com os desafios da vida e viver de maneira mais plena. E é o que a gente espera, né? Fluir como o rio nessa vida, ao invés de resistir a ela. E com essa metáfora eu termino o episódio de hoje. Se você gostou, deixe o seu comentário, deixe o seu review, compartilhe esse episódio com pelo menos uma pessoa e semana que vem a gente se vê novamente. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau, tchau.